Cristo vem para nos salvar. Cristo vem para nos salvar. Sua vida no madeiro deu em meu lugar. Sua vida no madeiro deu em meu lugar. Cristo vem para nos salvar. Cristo vem para nos salvar. Vem com poder e glória reinar. Lá nos céus com Ele morar. Cristo vem para nos salvar. Jesus Cristo vem para nos salvar. Sua vida no madeiro deu Em meu lugar. Sua vida no madeiro deu em meu lugar. Cristo vem para nos salvar. Cristo vem para nos salvar. Vem com poder e glória reinar. Lá nos céus com Ele morar. Ao som da primeira trombeta, os povos estão de ressurgir. Todos para a vida do Senhor, cantando santo louvor. Queres em mim também, meu Pai, pois em sua casa há moradas para mim. Pois em sua casa há moradas para mim. Cristo vem para nos salvar. Cristo vem para nos salvar. Sua vida no madeiro deu Em meu lugar. Sua vida no madeiro deu em meu lugar. Cristo vem para nos salvar. Cristo vem para nos salvar. Vem com poder e glória reinar. Lá nos céus com Ele morar. Cristo vem para nos salvar. Cristo vem para nos salvar. Sua vida no madeiro deu em meu lugar. Sua vida no madeiro deu em meu lugar. Cristo vem para nos salvar. Cristo vem para nos salvar. Vem com poder e glória reinar. Lá nos céus com Ele morar. Ajoelhemos. Oremos. Amado Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua casa de adoração. Em sinal de humilhação, orando a favor dos nossos irmãos que se encontram perdidos no mundo das trevas. Senhor, as conferências que estão a acontecer lá na Filda, especificamente na Vila Flor, na Rua da Pedra, queremos que os seus santos anjos toquem, especialmente o teu Santo Espírito, trabalhe com o coração daquele pessoal, para que possa voltar aos teus braços.
para que aqueles que nunca te conheceram possam vir te conhecer e que a nossa vida venha a ser um exemplo para essas vidas. Dê-nos a paz, dê-nos a fé, em nome de Jesus te pedimos com fé. Amém. Amém. Eu te amo, Deus.
aceita este meu amor, com gratidão por teu grande amor. Bendito e amado Deus, Pai amado, bendizemos por todo o amor que tens dado à tua igreja. Queremos, como teus filhos, sedentos, ouvir tua voz nesta manhã. Portanto, pedimos por Jesus e por todo o poder do alto, nos estremece nossa espiritualidade para que sejamos ensinados a sermos transformados por tua palavra. Conduz ao teu povo nesta manhã, em Cristo oramos. Amém. Amém. Convidamos o nosso regente que, com a igreja, cantamos as estrofes do nosso cenário 174. 174. Escuta a voz do meu Jesus, segue-me, segue-me, segue-me. Guia-me a luz, segue-me, segue-me, segue-me. Hoje eu tornarei cumprir, hoje o amado vem pedir, hoje a morte vai sofrer. Segue-me, 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 liberto dos pecados teus. Segue-me, 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 guia-me ao sol dos céus. Segue-me, segue-me, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu negaste a minha lei, mas criador teu eu fiquei. Segue-me, segue-me, segue-me. Em mim tu podes descansar. Segue-me, segue-me, segue-me. Em teus cuidados me perdoar. Segue-me, segue-me, segue-me. Eu sou meu Deus e Salvador. Eu te amo muito, pecador. Oh, deixa todo teu temor. Segue-me, segue-me, segue-me. O nosso texto bíblico de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 4, versos 14. Que diz o seguinte: se você ficar calado numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para uma ocasião como esta, você vai escolher como
Rainha. Amém. De joelho, vamos falar com Deus. Grandioso és tu, soberano Deus Jeová, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso que habita na luz inacessível do céu. Muito obrigado, Pai amado, pelo teu amor tão grande, incomparável e infinito. Nos guardou ao longo da semana e pela tua graça o Senhor nos congregou nesta manhã de sábado. Pecadores somos, ó Pai, estamos diante da tua presença. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados cometidos ao longo da semana, no ato, no pensamento e na linguagem. Em tudo quanto fizemos que foi desagradável aos teus olhos, ó Pai, te rogamos nesta manhã que o Senhor nos perdoa, que aceita-nos na tua presença tal como somos, mas não nos deixa sair assim, ó Pai. Transforma-nos com o poder da tua palavra. Entregamos o teu servo que vai partir o pão na tua divina mão, para que a tua palavra possa alcançar aqueles corações perdidos. Entregamos a visita que está aqui pela primeira vez, que ao ouvirem a tua voz, ó Pai, possam tomar uma decisão na sua vida. Nesta manhã entregamos a tua igreja do Cariano em tua divina mão. E te pedimos que o Senhor nos fortaleça na tua força e no teu poder. E que faça entender a tua igreja nesta batalha do grande conflito. Que possamos entender que o conflito é espiritual e não carnal. Acompanha a tua igreja nos últimos dias, Pai. Sê com a conferência que vai se passar na Rua da Pedra. Que a tua presença e a presença do teu Santo Espírito se façam sentir naquele lugar. E que a tua palavra possa alcançar aquelas pessoas que ainda não te conhecem, ó Pai. Acompanha-nos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maranata, povo de Deus. Pedimos um hino especial enquanto convoco a equipa de diáconos para fazer a recolha de dízimos e ofertas. Oremos. Eterno Deus, Criador dos céus, teu nome seja louvado. Estamos agradecidos pelas bênçãos recolhidas, os teus filhos trabalharam durante 6 dias e hoje o Senhor, Pai querido, presentearam-te com estes dons e aqui se encontram. Sabemos que estas chegam em lugares em que os nossos pés não podem chegar, fazem aquilo que os nossos não podem fazer. Permita que estes valores aqui sirvam de bênção para muitas pessoas e para o avanço do Evangelho. Ó Senhor, solicitamos que continue derramando bênção ao teu povo, mesmo quando as dificuldades se faz sentir, o Senhor não desista de nós, porque é deste modo que nós conseguimos também fazer com que a nossa igreja cresça física e espiritualmente. Nosso Pai, abençoe todas as pessoas que deram, mas também sabemos que aqueles que têm a vontade de dar, não deram, ainda assim vão lutar para que da próxima possam conseguir alguma coisa para retribuir como gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. Também pedimos bênção para estes. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém.
Povo de esperança, alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com esse pensamento, nós estamos dando boa-vinda a todos quantos estão presentes e agradecer ao nosso Deus pelo amor e a vida que nos concede. Pois uma semana terminou e você e eu ainda desfrutamos das bênçãos de Deus. Então, se você está enfrentando uma dificuldade, então você está no lugar certo. No centro está o nosso irmão Sampaio Herculano. É nosso irmão da igreja de Cazenga Central e ele também é o nosso conferencista para toda a semana de conferência. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Maranata. Senhor, vem. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Bom, essa para mim é uma grande honra e um grandiosíssimo privilégio estar diante de vocês. Vejo rostos nunca mais contemplados. Sou eternamente grato a Deus por esta oportunidade de nos dar e nos voltarmos a ver por meio desta providência. Agradecemos de igual, particularmente a direção da igreja, pela honra que nos concedeu e nos dar ou nos herder esta responsabilidade. Nós estaremos a semana tendo uma viagem extraordinária. Vamos falar sobre coisas incríveis e inexprimíveis. Nós estaremos, de acordo com o que foi proposto, falarmos sobre o último convite. E hoje nós gostaríamos de, em réplica introdutória e reflexiva, falar com a igreja de um aspecto não menos importante. Eu acredito que todos nós precisamos fazer de tudo para que nenhum poder de baixo seja capaz de nos impedir. Nós, ok? Não sei se o problema está mesmo no vosso som, na minha voz, é um pouquinho feio. Vamos fazer de tudo para que nenhum poder do alto esteja a nos inquirir, para que a prestação de vida e a compreensão exigida não nos seja a fugir. Vamos, por favor, nos concentrar imenso naquilo que vamos pegar com os irmãos. Eu vou pedir a todos que, antes mesmo de orarmos, vissem comigo rapidinho o livro de Esther, capítulo 4, já lida para nossa irmã, que Deus abençoe bastante a leitura feita. Esther 4, versículos 12 a 14, estaremos lendo rapidinho. Por favor, quem já achou o texto, diga amém. Amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Ok? Esther está depois de Neemias. Esther, capítulo 4, versículos 12 a 14. Diz assim a palavra inspirada. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a ele: não imagines tu que o teu ânimo te escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Versículos 14, o principal. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Palavra do Senhor, amém? Vamos orar rapidinho. Bendito e excelso e amado Deus, nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. Senhor Deus, a tua palavra foi agora aberta diante do teu povo e rogamos que por teu amado Filho sejamos impelidos à compreensão exata, à compreensão exigida, ao elemento craque de tua palavra. Permita, por favor, que a impressão que nos é devida a receber nos seja otorgada pelos méritos de Cristo, que tua igreja perceba a tua vontade para eles neste momento. Por Jesus Cristo és graça que suplicamos com fé. Amém? Amém. Queridos irmãos, Esther capítulo 4 é exatamente exaurível, é um tempo de crise. O povo judeu, desde o capítulo 3, havia sido inquirido a adorar e a prestar homenagem. 3 até não. Se lerem até o final do versículo do capítulo 2 até o 3, vocês verão que o povo de Deus na altura, que era contextualmente judeus, haviam sido impulsionados a adorar e a prestar venerência a um homem chamado Ramá ou Amá, em termos linguísticos literal. E diz-nos a apresentação da palavra que certo homem chamado Mardoqueu decidiu-se não subjugar-se a esse ato. Em consequência disso, lerem depois o versículo 4, vocês perceberão que por decreto real, todos os judeus foram então lhes dada a sentença de que teriam de ser mortos. E, queridos, desde o capítulo 3, os versículos
7 até a mais adiante, no capítulo 4, vocês conseguem encontrar o povo de Deus tremendo, porque a crise iria se aproximar e todos eles de certeza pereceriam por conta de Mardoqueu, que decidiu-se não prostrar a Amã, que era o então exaltado do rei. É importante que Mardoqueu, diante da situação terrível que o povo dele na altura estava passando, fez um apelo à sua sobrinha Esther para que intervisse mediante alguma ação para que o povo de Deus na altura não crescesse. E depois de mandar edito de carta a Esther, Esther disse que não poderia ajudar porque estava numa condição desfavorável. E se apresentasse-se ao rei naquele contexto, ela, tal como os judeus de igual, pereceriam e seriam destruídos, porque não era permitido o rei receber mulher durante o período de tempo que se encontrava. Mas é então em detrimento da resposta de Esther que o versículo 12 dá ênfase ao que Mardoqueu pediu para que por resposta retomasse Esther. O versículo 13 é importante porque nos faz perceber Mardoqueu que, apesar de Esther estar na posição de vantagem, Mardoqueu apresenta o ponto de que não pensa ela que, ao estar na casa do rei, por ser judia, estaria a escapar da sentença que no capítulo 3 foi dado para a morte de todos os judeus. E o versículo 14, que é o áudio da apresentação desta manhã, diz que Mardoqueu apelou claramente a Esther que devia tomar uma posição. Convidou-la a tomar uma atitude contextual, porque sabia que alguma coisa tinha de ser feita. Mas deixou clara a Esther de que a liberdade de tomar a decisão não estava por conta dela, mas que a Esther consciencializasse-se de que, se não seria ela agir, Deus traria livramento para o seu povo sobre outra maneira. Contudo, ela e a casa de seu pai, diferente do povo de Deus, pereceriam, porque não tomariam a sua decisão de primar-se para aquilo que Deus os incumbiu para fazer no ponto em que estavam. E o versículo termina com uma linguagem bem linda. Diz o versículo na última oração, de quem sabe se é para tal tempo como este que Deus permitiu que você, Esther, subisse para governar teu povo. Eu queria com esta história chamar a atenção dos irmãos, porque nós às vezes pensamos que as coisas no mundo acontecem por mero acaso. Há várias teorias científicas, como a teoria do déjà vu e outros, que dizem e apresentam o contexto de que as coisas que acontecem ao nosso redor ou são mormente programadas por fenômenos ante a nossa vontade ou acontecem por mero acaso. Que ao levantarmos de nossa casa e ao voltarmos por ela novamente no final do dia, são coisas que acontecem por mera atividade de ciclo normal. Às vezes são fenômenos tão comuns que tornam-se repetidos. E quando você experimenta, deixa a sensação de que normalmente é assim e você voltará a fazê-lo novamente. Mas, queridos irmãos, no ponto em que Mardoqueu situa Esther, e é exatamente aquilo que eu quero que os irmãos percebam, é que Mardoqueu deixa claro um princípio importante. Deus chama exatamente pessoas para cumprimento de propósitos específicos. Deus levanta exatamente seres para o cumprimento e a realização de planos específicos em todos os tempos da história. Queridos, nós estaremos vivendo um contexto de história que, tal como nos mostra Timóteo capítulo 3, versículo 1, segundo aos Timóteos, de que no contexto em que nos encontramos, os tempos seriam cada vez mais trabalhosos, os tempos seriam dificílimos. E se lermos aí no versículo 13, do capítulo 3 ainda, segundo aos Timóteos, a Bíblia é mais enfática, porque a palavra é terrível, diz a Bíblia, que os homens continuarão a proceder ainda mais cruelmente, e o mundo sairá de mal para, irmãos, pior. E a situação terrível do nosso mundo continuará a devastar-se. É talvez a expressão do qual apresenta Daniel capítulo 12, versículo 1, e também o livro de Mateus 24, 21, de que o tempo não se comparará a nenhum outro. As situações dos nossos dias serão cada vez mais difíceis, irmãos. E acreditem, irmãos, que por teu azar ou tua sorte, você foi exatamente levantado por Deus para existir nesse tempo. Você nunca se perguntou por que você não existiu justamente no século XX? Por que você não existiu no século XVI? Por que não existe na primeira era do povo cristão, dos anos 31 para frente, onde as coisas da estruturação da fé cristã estavam se arregimentando? Por que justamente Deus teve que pegar você por cargo de ancião, diácono, membro departamental ou membro normal desta igreja para existir exatamente neste tempo, sobretudo nesta era em que a amor está cada vez mais em crise? Por quê?
A questão, queridos irmãos, que fica na cabeça exatamente é esta. Por quê? Irmãos, não penseis vós que as coisas acontecem por mero acaso. Deus tem seus planos específicos estabelecidos para todos. E Ele exatamente determina quando e em que momento as coisas devem acontecer. Daniel capítulo 2, versículos 20 a 21, diz a Bíblia que até mesmo para reis se levantarem sobre o mundo, Deus é quem os estabelece. Ele é quem estabelece tantos tempos, tantas horas, tantos períodos em que cada acontecimento da história deve ter lugar. E irmãos, não penses tu que não estava no propósito de Deus que um certo homem como tu existisse exatamente no ano que você existiu e estivesse ainda vivo exatamente neste momento deste dia. Querido, não julgue que é por mero acaso. Questionou Mardoqueu a Esther, no versículo 14. Quem sabe se é exatamente para este tempo que você foi levantado. Eu gostaria de saber, por parte de alguns irmãos aqui presentes, se você está há quanto tempo na igreja e pensa que você está apenas aqui para passar o evento. Há pessoas que pensam que o objetivo dele de vida é vir na igreja para ser ancião. E há pessoas que, por contrário, pensam que o objetivo dele de vida é vir na igreja todos os sábados e depois ir embora no final da pregação. Queridos, no contexto em que nos encontramos, Deus não lança e não levanta ninguém para mormente ser telespectador do cenário que se passa no mundo. Deus não quer e não tem no mundo em que vivemos telespectadores. Todos os filhos que existem na Terra são atores, atrizes e personagens principais de uma certa ficção de sua existência. Amém, irmãos? Amém. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, diz a Bíblia que nós somos feitos, cada um de nós, por espetáculos diante do mundo. Queridos, nós somos feitos como pessoas que são atores a representar diante de um cenário terrível no mundo em que nos encontramos. Mas eu quero dizer algo mais sério para os irmãos, e aqui eu gostaria de pedir, por favor, que nos olhássemos para chegar das Escrituras em Hebreus, capítulos 11, queridos irmãos, versículos 39 a 40. Olhem só para que declaração linda, assustadora, mas bela, é esta que Paulo dá ênfase em Hebreus, capítulos 11, versículos 39 a 40. Vós sabeis que a carta de Hebreus 11 é conhecida como a carta dos testemunhos de fé, onde Paulo dá uma réplica histórica de todos os que, de acordo à Bíblia, tiveram atos prodigiosos de fé. Pessoas que abriram bocas de leões, outros que foram mortos por causa da palavra de Deus. Mas ao terminar o capítulo 11, Paulo dá uma ênfase quase que esmagadora. Diz assim, o versículo 39. Todos estes, desde Abel, o primeiro mártir que ele cita, até os demais que ele citou, todos estes, tendo o testemunho da fé, não alcançaram o que, irmãos? Sabe o que Paulo está dizendo? Você conhece Sansão? Você conheceu Isaías, que foi depois cerrado ao meio? Você conheceu a fé que motivou Abraão a tentar, se fosse Deus permitir-lhe a fazer, matar seu filho em prol daquilo que Deus ordenou? Você conheceu a fé de outros patriarcas que foram zelosos e exauríveis na causa de Deus? Paulo fala que todos estes morreram, mas não alcançaram o objetivo frutal da promessa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Vamos só ler o versículo 40. Olha só a ênfase que Paulo diz. Diz assim: provendo Deus alguma coisa melhor a quem, irmãos? A nosso respeito, louvado seja Deus. Para que eles, sem nós, não fossem quem, irmãos? Aí está o ponto. Queridos, não penses tu que Moisés foi um personagem prodigioso no plano da salvação. Não penses tu que João Batista, que é biblicamente considerado por próprio Cristo como o maior dos profetas nascido das mulheres, foi o melhor em termos de missão. Mas acredite, irmãos, a Bíblia fala que todos estes morreram sem ter alcançado a promessa, porque Deus proveu, providenciou, preparou coisas muito melhores ao nosso que, irmãos? Respeito. Querido, se vocês lerem Mateus capítulo 14, Jesus Cristo apenas são os discípulos que, se continuarem fiéis a Ele, seriam até capazes de fazerem coisas e obras ainda melhores do que o próprio Cristo. Irmãos, não pensem tu que o tempo em que nos encontramos é um tempo de mera sonolência. Deus tem planos fortes para todos os seus filhos. E Deus está preparando as suas melhores armas. Irmãos, a questão que não quer se calar é: se a Bíblia nos dá a promessa de que Deus nos últimos dias estaria preparando coisas melhores a nosso respeito, por que nós não somos ainda melhores do que eles?
Se de acordo com a Bíblia, estes morreram, mas não alcançaram ainda o total da promessa de Deus, porque coisas ainda melhores estariam sendo preparadas para nós, porque sem nós, diz até incluindo o texto, eles não seriam aperfeiçoados. Mas por que é que não conseguimos ainda alcançar uma experiência de fé que seja superior a eles? Por que é que exatamente isso acontece? Irmãos, é muito triste, mas nós temos na igreja pessoas que são mormente pessoas que, como diz Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, a página 243, são meramente criaturas humanas que só servem para respirar e falar tolices. E na nossa igreja, multidão de pessoas assim, vêm na igreja sem propósito, pensam que o objetivo de vida, como define a ciência, é só nascer, crescer, comer, reproduzir, morrer. Irmãos, você não foi feito para isso. Deus tem preparado coisas melhores ao nosso respeito. E se você está na igreja, não importa qual ano, de quanto tempo você está já neste tempo, e ainda não conseguiu entender com que propósito Deus te levantou, você ainda não compreendeu exatamente o que é ser cristão. Queridos, Deus tem preparado obras específicas para todos os seus filhos. E é tamanha a obra que, do qual precisaríamos falar como Neemias capítulo 8, Esdras capítulo 8, que no versículo 10 disse aos demais que ela estava fazendo grande obra e não podia dizer sobre nenhuma circunstância. Precisamos, como cristãos, se entendermos o chamado que Deus nos ordenou, sermos capazes de nos lançar ao objetivo que Deus nos levantou e não sobre nenhuma circunstância nos deixar passar sobre ele. Queridos, com que tipo de propósito você acha que foste lançado? Você acha que o teu objetivo é ser as pessoas dos quais as pessoas da tua volta, ao te olharem, olham-te apenas como uma mera cidadã no mundo? Irmãos, você tem coisas ainda superiores ao teu respeito. A Bíblia fala no livro de Jeremias 29, versículo 11, que Deus fez todos os seus filhos com propósitos bons e propósitos puros, objetivos santos e belos. Esses objetivos vocês encontrarão no livro de Efésios 2:10, do qual a Bíblia fala que nós fomos feitos por Deus para boas obras. E estas boas obras, Deus as preparou previamente em Cristo antes mesmo de sermos criados. Tal qual aconteceu com Jeremias 1:5. Deus está separando e separou pessoas desde o ventre com objetivos especiais. Queridos, tu pensas que você está apenas aqui por nada? Você pensa que você está apenas aqui a perder tempo? Querido, você é personagem principal de um filme. E o filme é exatamente a beligerante peleja que durante as semanas temos vindo a falar, contextual ao grande conflito. Existe um conflito terrível acontecendo no universo. E você é a carta do qual Deus preparou para dar a resposta a todos os conflitos que no mundo ainda não se resolveram. Ellen White fala no livro Mensagem aos Jovens, capítulo 30, o segundo parágrafo, de que nós estamos neste mundo para beneficiar a humanidade e ser uma bênção para a sociedade. Deus está esperando que as pessoas chamadas por Ele sejam bênçãos, irmãos. Se nem na tua igreja você consegue ser bênção, como na sociedade você conseguirá ser? Talvez isso só aconteça porque nós pensamos, tal como Esther pensava, que o fato de estarmos já na igreja, estamos numa posição vantajada. Acreditem que para nós que estamos na igreja, as penitências das exigências de Deus são ainda maiores do que para as pessoas que estão fora das nossas famílias. Irmãos, Deus quer chamar a cada um de nós justamente para este propósito. Existem pessoas no mundo a perecer, mas nunca vos arrepia quando a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20 que o número dos perdidos será como a areia do mar. Mas isso não vos dá medo. Mas se vocês pegarem a onça, se vocês irem em qualquer praia que estiver próxima a vocês, e pegarem com vossos palmos alguma porcentagemzinha de areia e começarem a contar só aquela palminha dos teus braços, não são milhares de graus de areias na tua mão. Imagina que o número dos perdidos do qual diz a Bíblia como areia. Mas que trabalho grande nós temos. Primeiro que a concorrência já é pouca, porque a Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 22, versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos são que, irmãos? Escolhidos. A concorrência já é pouca. Segundo, é que Satanás está tirando vantagem das coisas. E cada vez mais as coisas estão se apertando. E os que deveriam ser cristãos zelosos estão cada vez mais no mundo. Irmãos, você precisa acordar. E o nosso maior desejo é que Deus usa-nos de todas as maneiras e todos os modos para despertarmos sua vontade no mundo. Eu estou dizendo isso e quero terminar a vocês estes preâmbulos da apresentação que eu quero trazer para vocês nesta manhã,
refletindo convosco antes dois princípios da Bíblia muito importantes. Uma delas está em Isaías capítulo 4 e outra está em Lucas capítulo 14. Mas eu gostaria de dar ênfase a uma certa mulher que é conhecida como Megan ou Margaret, né, para a pronúncia portuguesa, que casou com um certo rei, herdeiro da coroa britânica, que é conhecido como o rei Henrique, né, que seja essa a pronúncia para a expressão portuguesa. Vós sabeis que para qualquer mulher é um privilegíssimo ato honroso ser convidada para ser esposa de um rei. Mentira ou verdade, irmãos? Se vos convidarem, devem aceitar, né? Ok. Então, Megan foi convidada em certa altura por rei para ser sua esposa. E ela era uma atriz mundialmente famosa, realizou vários filmes de Hollywood e teve e tem até agora seus muitos sucessos em filmes e nas câmeras, tanto como atriz, tanto como modelo. Mas em dada altura a rei a convidou para casar-se com ela e ela dizia diante das mídias que estava disposta a aceitar, não apenas por uma posição honrosa para a coroa britânica, uma oportunidade dela também, né, participar desses privilégios, mas também porque de fato amava muito o rei que a convidou para este casamento. Mas, queridos irmãos, vocês leiam depois deste artigo, não esqueçam a fonte que tão minuciosamente fez retrato a esta expressão. Mas se irem a Google, escrevem o misterioso casamento de rei Henrique, vocês vão encontrar a plataforma de website em que dá expresso o comentário. É que existem numeríssimos sacrifícios que Margaret teve de fazer ao aceitar o privilégio de casar-se com o príncipe rei. Sabem, a coroa britânica é uma coroa mundialmente honrosa. E quem fosse para ser rainha, né, ou então a esposa do rei, tinha de ter posição que prestigiasse o poder da aceitação que ela teve de casar-se com o rei. Dentre as muitas regras, vamos citar aqui apenas algumas, né, as outras são tão terríveis que nem adianta estar na igreja. Mas percebam os tamanhos sacrifícios que ela teve de fazer. Primeiro, o grandioso sacrifício é que diz a enciclopédia que ela nunca poderia mais fazer selfies e postar nas redes sociais, sob qualquer circunstância. Nem no fone dela, nem nas redes sociais. Eu não sei, né, se há aqui irmãs, eu conheço algumas que de minuto a minuto vão na igreja num sábado, uma selfie, vão em casa, né, tomam uma nova roupa, uma selfie, E ela, como atriz, estava constantemente acostumada a filmar-se e a aparecer diante das câmeras nas suas exibições. A primeira coisa que fizeram para fazer é nunca mais ser submissa a fazer selfies ou postagens nas redes sociais, exceto em ações em políticas, diplomacias, de negócios e qualquer aspecto de ingerência política. O outro ponto não menos importante é que ela não podia comer determinados aspectos porque ou seria exposta a doenças terríveis ou poderia engordar demais e seria desonroso para a coroa britânica ter uma rainha gorda. Não podia comer carne de porco, não podia comer bacalhau, não podia comer pescada de lagoa, som marítima, e tanto outro monte de coisas que pediram para ela. Eu acho estranho. As irmãs acreditam que isso aconteceu. Ela não podia mais colocar saias acima do joelho. Nem nunca, sob nenhuma circunstância, usar calças, colares ou roupa apertada. Imagina alguém que está habituado a postar nas redes sociais de cueca, que era modelo, ter que ser posta durante a vida inteira agora a usar saias das mamães. Terrível, né? Ela também foi aconselhada a nunca, sob nenhuma circunstância, usar palavras ou termos, né, duros, porque ela era alguém que qualquer coisa que ela falasse, as mídias estavam lá para filmar. Se ela ao andar e de repente ofendesse alguém, era polêmica para a coroa. Se ela de repente tropeçar e gritar com alguém, já era polêmica. Tinha que controlar sempre as suas palavras. E aliás, às vezes até aconselhavam a escrever tudo o que tinha que dizer antes de sair de casa. Se isso para o mercado, tinha que escrever o que tinha que dizer. E as pessoas, né, da sua companhia real analisavam o discurso depois que ela tinha que sair. Tinha que ser essa vida. Nunca poderia estar sozinha. Tinha que estar sempre acompanhada da escolta real em todos os locais e serviços em que estava.
Tinha que deixar os seus amigos. Ela estava habituada a ir aos bailes no final de semana, beber com as amigas, ir à praia e teve que necessariamente deixar tudo isso. E eu poderia somar outras muitas que me escandalizavam seriamente. Mas ela teve de deixar por conta da privilégio que teve de pertencer agora à coroa britânica. E quando perguntaram para ela como é que ela achou esse novo estado, porque ela tinha mudado um dia para o outro, e como é que ela ia se ver nesse contexto, ela disse que para mim, o que me impulsiona primeiro não são os quanto eu tenho que me condoer da situação que estou, mas é o privilégio que eu tenho de ser convidada, apesar das minhas imperfeições, de pertencer a uma tão grande coroa. Irmãos? Misericórdia para ela, né? Os sacrifícios todos. Segundo, ela disse também que amava muito ele, que estava disposto a fazer de tudo para estar feliz com ele, não importasse quais que fossem as circunstâncias. E, irmãos, eu quando comecei a ler este documentário, fiquei espantado, porque parecem ser as mesmas coisas que Deus pede para nós, os cristãos, fazermos enquanto pessoas noivas na terra. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23, que Cristo é a cabeça do que, irmãos? Da igreja. E nós somos o quê? A esposa ou a mulher de Cristo. Irmãos, assim como a coroa britânica convidou a Margaret para pertencer a este grande privilégio, Deus tem dado convite a todos os seus filhos para pertencerem à escolta celestial. Amém, irmãos? Nós somos honrados por este privilégio. Deus tem cada vez mais convidado-nos todos os dias a pertencermos a esse magno reino, neste magno reino, como príncipes. Porque a Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que a todos os que venceram, Deus lhes dará o privilégio de serem feitos reis e sacerdotes nos seus irmãos. Amém? Que honra Deus está nos dando. E nós, como sua igreja, temos exatamente este propósito. Então, irmãos, será que estamos dispostos também a nos despirmos do nosso eu e adaptarmos a nossa maneira de viver como a Megan foi capaz de fazer? Você diz ser cristã, adventista, ser mulher, mas olha só para o tipo de saia que você coloca. Olha só para o tipo de coisa que você tem sobre a cabeça. E uma das coisas que também eu esqueci de fazer menção é que na coroa britânica a mulher não pode usar acréscimos sobre a cabeça. Ele até parecia a doutrina adventista, né? Até por um dia comer. Nós até já estamos a comer de tudo. Irmãos, eu quando comecei a ler esse documentário, eu quase que chorei. E muitos de nós estamos exatamente cumprindo o mesmo desiderato do qual apresenta Isaías capítulo 4, versículos 1, quando diz a Bíblia que 7 mulheres naquele dia tomarão a mão de um varão e dirão: casa-se comigo, nós levaremos o teu nome, seremos tua esposa, mas seremos nós mesmos propícias a comer nossa comida, vestiremos a nossa própria roupa, não somente pela nossa roupa, diz a Bíblia, Isaías já mencionado, 4, versículo 1. Queridos, nós somos igualzinhos a estas mulheres. Queremos casar com Cristo, queremos ir ao seu reino, mas a comida tem que ser dos nossos gostos. Nós é quem decidimos o que temos que comer. Mentira ou verdade? Os adventistas não sabem o que tem que comer. Sabem ou não sabem? Então, o que é que comem, o que comem? Vocês acham que os adventistas não sabem que, como adventistas casados com Cristo, têm roupas específicas para se apresentarem? Então, o que é que nós vestimos dessas roupas? Olhem só para os cortes dos nossos jovens diáconos das nossas igrejas aqui. E alguns até anciãos, que tipo de cortes meteram? São iguais ou diferentes dos muitos. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, fala que tem que haver diferente do que serve a Deus e que não serve. E nós, infelizmente, temos cada vez mais desonrado o propósito de Cristo. Não somos iguais, não somos diferentes dos mudados. Não sabemos fazer a diferença entre o que é lícito e o que não é. E, às vezes, o problema não está só nos membros. Nós, os líderes da igreja, às vezes, também temos falhado neste propósito. Não sabemos ser exemplares em relação ao propósito desejado que Deus nos deu. Olha só para os nossos líderes, mas dá conta. Que tipo de exemplo vamos dar aos nossos, se nós somos igualmente expostos a esse tipo de representação? E nós, como membros da coroa celestial, somos chamados ao sairmos pela rua, tal como Megan,
a expressar a espessura do reino que nos convida. Por isso é que a segunda texto que disse que faria menção a vocês, a Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 14, que neste convite aos bodas, desde o versículo 10 até o versículo 13, que quando Cristo convidou certo homem para essas bodas do convite no seu reino, um deles foi com as vestes que ele achou ser prudente vestir-se. O que aconteceu com o dono, quando o dono da festa viu? Ele falou: epá, é mesmo já tua roupa, epá, mas não dá fazer sente bem com isso, embora bonito, então fica suja na minha festa. Isso tudo falaram. O rei ficou furioso e pediu para adiarem forçosamente e bruscamente da festa e isso para as memórias e torturas eternas. E infelizmente nós pensamos que podemos ir no céu de Cristo como nós queremos. Mas o reino de Cristo tem exatamente requisitos que nos dá para como nos posicionar diante dele. E tal como Megan, nós precisamos estar dispostos a fazer sacrifício. Eu quero terminar a apresentação de hoje, queridos, com o livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Olhem só que texto bonito, irmãos. Eu quando leio esse texto choro, porque infelizmente nós ainda não compreendemos o ideal do que Deus nos pede para fazer como seus representantes, como seus filhos. Diz o versículos 24 de Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Versículo 25. E todo aquele que luta faz o que, irmãos? Todo aquele que luta faz o que, irmãos? De tudo se abstém. Eles, porém, o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma que, irmãos? Sabe o que Paulo está a falar? Paulo está a dizer assim: todas as pessoas que lutam por alguma coisa se abstêm de tudo. Megan se absteve de tudo que existe. Só que ela fez para ganhar uma coroa britânica corruptível. E agora ela já nem mais é rainha, porque ele também já não está mais no poder da coroa romana britânica. Mas, irmãos, nós temos uma ânsia de lutar para dar uma coroa incorruptível. Que tipo de lutadores nós somos? O cristão tem que se abster de tudo, irmãos. Tudo que tiver ao nosso alcance. Tudo mesmo que tiver ao nosso alcance. O grande problema é que nós ainda não aprendemos o que significa verdadeiramente seguir Cristo. Há um mundo lá fora a perecer. Nós somos, tal como estamos chamados por Deus, a tomarmos uma posição seríssima diante do contexto que nos encontramos. O mundo está cada vez pior. Deus quer, com os seus filhos, fazer o convite da advertência a todos que se encontram. Deus quer chamar-nos para a sua maravilhosa luz. Quer contar conosco. A Bíblia fala em Coríntios 4:9 que Ele também nos tem escolhido, Coríntios 4:7, perdão, vasos de barros, para que através destes vasos de barros a mensagem seja solapada aos outros. Deus quer que nós sejamos instrumentos deles nas mãos para sermos autores dessa salvação. Se não tomarmos a posição primeiro nós mesmos, os outros não conseguirão sentir a influência divina em nós. Porque Paulo fala em Coríntios 9:27 que eu preciso antes subjugar o meu corpo para que naquilo que eu prego aos outros, eu mesmo não venha a ser quê? Reprovado. Por favor, irmãos, o convite está diante de nós. Nós estaremos ao longo da semana fazendo de todas as maneiras possíveis para que pessoas se entreguem a Cristo. Mas entendem, irmãos, antes de convidarmos outros lá fora a aceitarem o convite, nós precisamos sair desta manhã na igreja a aceitar o convite de Cristo. E Cristo está pedindo a nós, tal como Esther, a tomarmos uma posição firme agora. E entendermos que, se não tomarmos posição decidida agora, nós pereceremos. Mas, irmãos, quem sabe? Se é exatamente para tal dia como este que Deus escolheu que você estivesse aqui nesta igreja. Quem sabe que é para tal propósito como este que Deus permitiu que você estivesse aqui nesta manhã, para perceber a tua missão e o teu papel como cristão. Existe uma alma vasta para esse momento. E você precisa tomar a tua posição sincera com Deus. Que Deus nos possa abençoar. Queira Deus que a nossa decisão doravante seja firme e fortalecida, a estarmos dispostos a nos abstermos, não importarem quais forem as coisas, para o alcance de um reino superior a este terrestre. Palavra do Senhor, amém? Amém.
Quantos nessa manhã se sentem abençoados? Quantos nessa manhã se sentem abençoados? Levanta as mãos. Uma das formas para a gente continuar nessa influência da bênção é partilhar a bênção que nós recebemos. Dessa maneira, nós estamos terminando dizendo que vamos nos direcionar nas zonas da Filga, propriamente na Rua da Pedra, onde estamos a seguir com a segunda campanha de conferências bíblicas. Tivemos há um mês atrás, alguns dias, e ao concluir 2 meses ou quase 3 meses, estamos a realizar a segunda conferência bíblica. Então, Deus levantou essa igreja com um propósito de missão. Então, nosso irmão Sampaio Herculano, ele vai fazer a última oração. E quando o diácono tirar a igreja, na maneira que estamos a sair, estamos dirigindo diretamente aonde? Lá no local. Não seja mais você do costume ficar aí, conversa daqui. Prioridade é que é missão. Ao chegarmos lá, nós vamos usar meramente as nossas Bíblias e vamos avisar da semana especial com o tema O Último Convite. Vamos avisar. E depois de a gente fazermos isso, amanhã, quando for às 6 horas, toda a igreja é convidada a estar lá para a gente dar sequência assim a essa programação especial. Então, nosso irmão Herculano está aí com a... Vamos nos levantar, irmãos. Oremos todos ao Senhor. Soberano Senhor Jeová, que habita nos altos céus, teus filhos estão diante da tua presença nesta manhã, após ouvirem a tua advertência e a tua luz. Queira Deus que a tua palavra tenha caído em corações abertos e sinceros. Queira Deus que a tua palavra faça o trabalho de não voltar vazia nos corações que a caíram. Queira Deus que nós sejamos compelidos pelo Espírito a sairmos e a darmos tudo de nós para a salvação de outras pessoas. Queira Deus que por nosso meio de trabalho, almas se entregam a Ti e pessoas estejam impulsionadas a aparecerem não apenas durante a semana da conferência, mas aparecerem como membros do Teu reino, tendo no seu embrás a fé adventista convictada neles. Queira Deus, Pai, que por Teu mérito essa igreja venha a crescer, que por meio de seus serviços esta comunidade inteira seja impactada para atos positivos. Queira Deus que todos motivemos a Tua presença e que te demos durante o dia de hoje uma adoração que é devida a Ti. Leva-nos nesta certeza, conduza-nos firmemente neste propósito, faça o Teu reino avançar, humilhai o diabo nas nossas vidas e nas vidas das pessoas com as quais estaremos lidando. Por Jesus Cristo oramos com fé. Amém? Amém.